Bom, aí está a América Latina, né? A independência da América Latina. Aula de História, né? Revisão, nono ano, PET 1, terceira semana. Essa imagem que está aí, esse quadro, é do Simão Bolívar, tá? O Simão Bolívar foi um dos heróis das independências na América Latina, tá? Principalmente na Bolívia, na Venezuela. Ele liderou revoltas que levaram esses países a se tornarem independentes da Espanha. O Simão Bolívar tinha um sonho, né, que era a América Latina ser constituída por um único país. Tá? Ele tinha essa vontade, né, de unir toda a América Latina em um único país. Então, vamos ver um pouquinho aí. Daí a América Latina, né, do ano de 1800, né, que foi colonizada pela Espanha. Se nós observarmos, ela entra até mesmo dentro dos Estados Unidos ali, né, uma parte ali dos Estados Unidos, ela é considerada, era, né, um império espanhol na América. Depois a Espanha foi vendendo alguns estados, né, para os Estados Unidos e passou a ser só do México para baixo ali. Então, temos ali, ó. E também aqui no continente, os espanhóis não tratavam os territórios como colônias, tá? Eram tratados como vice-reinos, tá? Então, nós temos lá, ó, vice-reinato da Nova Espanha, né, da Nova Espanha, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Rio da Prata. Tá? Então, não eram colônias como o Brasil, não eram tratados como colônia, igual o Brasil, eram tratados como vice-reinado. Se nós observarmos ali o mapinha, né, e vermos o mapa do Brasil, nós percebemos que o mapa do Brasil está incompleto, né? Por quê? Lá no ano de 1800, o Acre pertencia ao vice-reinado do Peru. Depois que o Brasil comprou, né, o que hoje é o Acre, né, o Brasil comprou da Bolívia, o que hoje seria, né, o que hoje é o Acre. Então, olha bem, no século XVIII, o crescimento das colônias, o enriquecimento da elite colonial provocou o surgimento de uma crise no antigo sistema colonial. Os colonos estavam desejosos por liberdade, para poder comercializar livremente com vários países. Tá? Então, as colônias espanholas, né, elas tinham a vontade de poder fazer comércio com outros países. Porém, existia aquele pacto colonial. Né? O que era o pacto colonial? A colônia só poderia vender e comprar mercadorias da sua metrópole. Então, as colônias espanholas, elas estavam inseridas nesse pacto colonial. Então, elas podiam comprar e vender mercadorias apenas da Espanha. E os colonos, né, queriam vender, comprar mercadorias de outros países. E isso vai causando uma crise, né, vai causando aí um atrito entre a colônia e a metrópole. Os interesses dos crioulos, quem que eram os crioulos? Tá? Eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Tá? Então, aquele descendente espanhol que nasceu aqui na América, ele era chamado de crioulos. Tá? Então, os interesses dos crioulos no livre comércio coincidiu com os dos industriais ingleses, pois viam a emancipação política das colônias espanholas na América como uma possibilidade de abertura de novos mercados e aumento de lucros. Então, esse interesse dos colonos, né, em poder negociar com outros países
coincidiu, né? Porque os ingleses também possuíam esse interesse em vender suas mercadorias em novos mercados. Então, os ingleses vão apoiar, né, os crioulos na luta pela independência contra os espanhóis, por interesse comercial, né? A emancipação desses países era a abertura de novos mercados, tá? Porque acabaria com o pacto colonial e a colônia ia poder comprar e vender de quem ela quisesse, né? O novo país, não a colônia, né? Porque se houvesse a independência, seria um novo país, e esse país estaria com os portos abertos, né, a receber produtos de outros países. Aí, novamente, né, o mapinha das, dos vice-reinos, né, das colônias espanholas. Múltiplos fatores contribuíram para a crise. Dentre eles, podemos destacar opressão espanhola. Tá? Para sustentar as guerras da monarquia espanhola, aumentou os impostos na colônia. Né? Então, para sustentar as guerras, a monarquia vai aumentar impostos, né? Começar a cobrar mais impostos dos colonos. E isso vai gerar, né, um fator aí para a crise colonial espanhola. Proibição de montar manufaturas. O que eram as manufaturas? Eram pequenas indústrias, né, para produzir mercadorias para serem vendidas, né, lá nas colônias. Então, existia uma proibição. No Brasil também existia essa proibição. Não podia se montar indústrias no Brasil, né, no Brasil colonial. Isso impedia que essas colônias se desenvolvessem e, ao mesmo tempo, fazia com que essas colônias eram obrigadas a comprar mercadorias da metrópole, porque existia o chamado pacto colonial. Enorme diferenças sociais e discriminação. Nas colônias existiam, né, as diferenças sociais, existiam a discriminação, tá? Por quê? Existia uma minoria branca, os chapetones. Os chapetones eram as pessoas nascidas na Espanha, tá? E os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América. E os chapetones tinham privilégios, tá? As pessoas que eram nascidas na Espanha eram privilegiadas, enquanto os descendentes de espanhóis, né, que já nasciam aqui na América, eram menos privilegiados. Então, existia aí uma disputa, né, uma diferença social e havia uma discriminação. E esses dois grupos, né, os chapetones e os crioulos, dominavam, né, uma maioria de pessoas que eram os indígenas, os mestiços e os afrodescendentes. Nesse período aí também, né, na Espanha, né, nas colônias espanholas, existiam a escravidão, tá, de afrodescendentes e de indígenas também, que eram dominados pelas duas classes mais privilegiadas, os chapetones e os crioulos. Mas nós vamos ver que os crioulos e os chapetones também disputavam privilégios, tá? Privilégios dos chapetones. Os principais cargos no governo, no exército, na igreja, eram reservados aos chapetones, né, que eram nascidos na Espanha. E os crioulos, eles queriam ter também essa oportunidade, né, esse privilégio, né, de poder ocupar cargos no governo, os altos cargos do exército. Então, existia essa disputa aí. Então, esses aí são os principais fatores, né? A disputa, né, as diferenças sociais e a discriminação, né, os crioulos tentando se ascenderem aos melhores cargos, né, disputando com os chapetones, a vontade de se produzir mercadorias internamente, a opressão do governo espanhol cobrando mais impostos. Isso vai gerar uma crise, né, e apoiado pela Inglaterra, que vai causar a independência, né, a emancipação política das
colônias espanholas, tá bom? Agora eu vou passar um vídeo aqui para vocês, mas só um minutinho aqui. Esse vídeo, né, vai ser bem explicativo aí, né, rápido, a respeito dessa emancipação política espanhola. Muito bem, rapaziada, espero todo mundo Edu, do Mundo História. Eu sou o professor Bussunda e nós vamos continuar nossa saga dentro da história, nos preparando para o topo do Enem. E hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Vamos lá. Muito bem, moçada, nós continuamos falando do processo da crise do sistema colonial que se insere dentro da crise do antigo regime. O mundo que a gente conhecia da Idade Média até o final do século XVIII ruía simplesmente entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e a independência da América Espanhola se insere dentro desse contexto. Moçada, na verdade, esse processo de independência que vai acontecer aí a partir de 1808, ele tem raízes mais antigas devido à insatisfação de uma parte da elite, os crioulos que estavam insatisfeitos com os chapetones, a outra parte da elite. Ocorre, rapaziada, o seguinte: os crioulos eram uma elite econômica colonial, mas eles eram descendentes de espanhóis dentro da América, e por não serem espanhóis de nascimento, por não terem educação na corte espanhola, por não terem vivência na corte espanhola, eles não têm acesso aos altos cargos. Os chapetones é que tinham acesso aos altos cargos porque eram espanhóis. Ricos e insatisfeitos, os crioulos, eles acabam assimilando, no final do século XVIII, as ideias iluministas que circulavam lá pela Europa e que defendiam a liberdade, defendiam a fraternidade, mas que, sobretudo, defendiam a igualdade. Claro, moçada, os crioulos não queriam a igualdade para todo mundo. Os crioulos queriam eles terem a igualdade para assumir os cargos políticos que os chapetones poderiam também assumir. Moçada, a oportunidade que, na verdade, os crioulos queriam para tomar o poder apareceu com as guerras napoleônicas do início do século XIX. O Napoleão Bonaparte acaba invadindo diversos países e, em 1807, ele acabou também invadindo Espanha e, na sequência, Portugal. A invasão napoleônica à Espanha se deu por conta de Portugal, que não obedecia ao bloqueio continental. E Napoleão, moçada, derrubou o rei de Espanha, Fernando VII, e colocou o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. Na verdade, moçada, essa era a oportunidade que os crioulos queriam para se libertar das amarras espanholas que há tempos os incomodavam, e eles queriam, afinal de contas, ter liberdade comercial e também ter acesso aos altos cargos. Com a invasão de Napoleão à Espanha em 1807, a América Espanhola começa seu processo de independência, mas aí, moçada, a gente costuma dividir em dois momentos esse processo. A primeira fase, que vai de 1807 a 14, e a segunda fase, que vai vir depois de 1815. O primeiro momento, moçada, essa primeira fase da emancipação ou da independência da América Espanhola, ela se dá ainda com certa conivência dos chapetones, que eram a elite política, porque os chapetones também não queriam obedecer ao governo de José Bonaparte. Os chapetones também não queriam obedecer ao irmão de Napoleão. Sob certa maneira, moçada, nós podemos falar que houve algum tipo de parceria entre os crioulos e os chapetones, que passaram a formar juntas governativas autônomas, juntas governativas regionais que não mais se subordinavam à Espanha, porque a Espanha estava ocupada pelo Napoleão. Nessa época, moçada, quem se beneficiava muito, tanto da ocupação espanhola quanto do deslocamento da família real portuguesa para a América, eram os ingleses. E na América Portuguesa, que era o Brasil, houve a abertura dos portos e a Inglaterra começou a fazer muito comércio. Na América Espanhola, houve algo semelhante e se abriu a oportunidade para que os ingleses começassem também a fazer muito comércio com as elites coloniais. Na verdade, moçada, as elites da América Latina percebiam o que Portugal e Espanha faziam.
eles compravam apenas produtos de Inglaterra e revendiam em nosso continente. Então, moçada, junto com um processo de luta pela independência que estava acontecendo, também estava acontecendo um processo de aproximação com a economia inglesa e uma inserção na esfera de influência do capitalismo inglês do século XIX. Alguns países já haviam declarado sua independência, moçada, como a Argentina em 1813, o Paraguai em 1811, e outros estavam no processo de independência no mesmo instante em que a Espanha estava ocupada pelas tropas napoleônicas. Só que, rapaziada, em 1814, Napoleão foi derrotado e Fernando VII iria retornar ao trono espanhol. Entre 1814 e 1815, os países absolutistas da Europa estavam se encontrando no Congresso de Viena. E uma das propostas do Congresso de Viena é que tudo voltasse ao que era antes de Napoleão e antes da Revolução Francesa. E aí, moçada, que começa a segunda fase do processo de emancipação da América Espanhola, de 1815 em diante. É nesse período, rapaziada, que Fernando VII, agora de novo no trono, vai querer recolonizar a América e, inclusive, moçada, existiu a proposta da Santa Aliança, o exército dos países absolutistas do Congresso de Viena, invadir o nosso continente para garantir a continuação da colonização. É nesse segundo momento, moçada, que realmente nós vamos ver um grande embate pela independência da América Espanhola, no qual os chapetones, eles lutam para manter o status colonial e os crioulos, eles lutam para conseguir, em definitivo, a sua independência. Nessas lutas pela independência, moçada, nós vamos encontrar alguns caras que depois foram chamados de os libertadores da América. Estamos falando de diversos homens, como Bernardo O'Higgins, Sucre, o próprio Dom Pedro I aqui no Brasil, mas principalmente San Martín e Simão Bolívar. Esses caras, rapaziada, os libertadores da América, são líderes aí militares, oriundos das camadas dos crioulos normalmente, e que lutam para expulsar em definitivo os espanhóis daqui, levando adiante uma guerra contra os chapetones e contra os espanhóis que estavam na América. Simão Bolívar e San Martín se destacaram porque, da região da atual Argentina, América do Sul, parte San Martín coordenando tropas, e ele vai, na verdade, aglutinando forças enquanto expulsa os espanhóis de nosso continente. Da América Central vem o Simão Bolívar, também aglutinando forças e expulsando, junto com todas essas forças e tropas aí, os espanhóis de nosso continente. Bolívar e San Martín acabaram por se encontrar no Peru. E lá, rapaziada, Bolívar e San Martín propunham a alternativa de uma América unida, integrada e forte. Só que o San Martín, ele era monarquista, né, rapaziada? O San Martín, ele queria que se convidasse um rei europeu, algum nobre europeu ou algum herdeiro de trono europeu para ser rei da América. A maioria dos homens, porém, que lutavam pela independência da América, não queriam ter um rei europeu aqui, queriam ter autonomia porque estavam sendo criadas repúblicas ao passo que se expulsavam os espanhóis de nosso continente. E Simão Bolívar, rapaziada, era o cara que tinha as ideias republicanas e que, junto com essas ideias republicanas, ele queria também fazer uma integração, uma parceria das repúblicas que estavam fazendo independência. Nascia daí, moçada, o pan-americanismo, a grande América, ou que a gente também chama de bolivarismo. A ideia de Simão Bolívar, gente, de unir a América, de fazer uma parceria política, uma parceria militar, uma parceria econômica, inclusive talvez desenvolvendo indústrias no nosso continente. Veja bem, moçada, Bolívar não queria que a América se tornasse uma só. Bolívar queria uma parceria, uma colaboração entre as recém-emancipadas repúblicas americanas para tentar desenvolver o continente e até para tentar evitar uma possível tentativa recolonizadora. Simão Bolívar, moçada, porém, vai acabar morrendo pobre e rejeitado pelos seus amigos que lutaram pela independência, porque não prevalecia essa ideia de união entre os líderes da independência latino-americana. Observe essa diferença, moçada. Nós tínhamos aqui no nosso continente, ou na parte da América Latina, duas áreas coloniais principais, a América Portuguesa e a América Espanhola. A América Portuguesa virou quantos países? O Brasil.
Um apenas. E a América Espanhola, moçada, virou quantos países? Diversos países. A América Espanhola, na verdade, se fragmentou em diversas pequenas repúblicas logo depois da independência. Rapaziada, essa América fragmentada, ela acontece por alguns motivos, e o principal motivo da América pós-independência estar fragmentada, a gente pode atribuir ao caudilismo. Veja bem, moçada, os caudilhos são oriundos dos antigos crioulos e são chefes políticos militares locais com interesses locais. O caudilho, ele está para a América Latina do século XIX, assim como o coronel está para o Brasil do início do século XX. Aquele chefe local, chefe de um bando armado, e que não se preocupa com um projeto global, mas se preocupa em mandar na sua região. Além, moçada, do caudilismo, a gente pode dizer que houve ações imperialistas sobre o nosso continente que facilitaram a fragmentação. Os Estados Unidos, por exemplo, nosso país mais velho, ele chegou a lançar em 1823 a doutrina Monroe, América para os americanos, apoiando a independência. Mas os Estados Unidos não queriam uma América unida e forte. Ele queria uma área que ele pudesse explorar depois. Mas quem evitou realmente qualquer intervenção da Santa Aliança ou dos grupos antigos lá da Europa na América realmente foi a Inglaterra, a grande beneficiária do processo de independência da América Latina, porque a América Latina estava de portos abertos e braços abertos para receber seus produtos. Rapaziada, não foi só o Brasil, foi todo o nosso subcontinente latino-americano que ficou dependente do capitalismo inglês no século XIX. Mas, gente, nós precisamos também separar alguns destaques e umas coisinhas importantes. 2 ou 3 destaques apenas. A primeira coisa, rapaziada, é o seguinte. Tem que observar que todo o processo de independência da América, em suas conclusões, pelo menos, foram processos elitistas. Se a gente for ver nos Estados Unidos, quem que fez a independência? A elite. Quem é que fez a independência no Brasil? A elite que se aproximou de Dom Pedro I. E quem é que fez a independência da América Espanhola? A elite dos crioulos que depois tornaram-se os caudilhos, os grandes chefes políticos militares locais. Mas existem alguns casos omissos que a gente precisa observar, como, por exemplo, o México. Moçada, quando começa o processo de independência do México, em 1810, nós tínhamos um movimento popular com camponeses liderados pelos padres Hidalgo e Morelos. E esses caras queriam fazer realmente transformações sociais naquele país. Hidalgo e Morelos acabaram sendo assassinados e o México fez independência em 1821 sob a forma de uma monarquia, que durou apenas 2 anos, mas, moçada, era uma monarquia justamente para tentar dar estabilidade em um país onde é que teve um movimento popular inicial. Outro caso desses é o Uruguai. Rapaziada, no Uruguai existia um movimento popular liderado por José Artigas. E Artigas estava propondo fazer uma reforma agrária no Uruguai. Seria a primeira reforma agrária do nosso continente. Mas em 1816, em meio à luta pela independência, o Brasil acabou invadindo o Uruguai. Em 1820, o Uruguai foi incorporado oficialmente ao Brasil com o nome de província cisplatina, travando as reformas sociais dentro daquele país. E aí, moçada, muita atenção. Existe um país, e ele não era da América Portuguesa, e ele não era da América Espanhola ou da América Inglesa, que fez uma revolta e conseguiu fazer a independência exatamente pelos braços do povo. Estamos falando do Haiti. Em 1795, rapaziada, o Haiti tinha 98% da sua população de negros e pardos. E os negros, escravos ou libertos, começam um processo de luta pela independência contra os franceses. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines e outros são os líderes das forças negras que vão expulsar os franceses de lá e vão criar no início do século XIX a República Negra do Haiti. Uma exceção dentro de todo esse processo de independência que era elitista. Você até tem que tomar cuidado, moçada, que diversas provas, elas falam da seguinte expressão: as elites americanas temiam uma
haitização do seu processo de independência. As elites americanas temiam a participação de população dentro dessa lógica de temor do povão, que alguns países como o Brasil fizeram uma independência extremamente conservadora, amparada na figura de um rei que foi o Dom Pedro I. Moçada, te liga nesses aspectos, e se você não compreendeu direito, assista de novo a aula, e assista de novo a aula, e assista de novo a aula, se for preciso, porque aqui nós temos um tema muito importante para o Enem e os vestibulares que você possa vir a enfrentar. Era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço, moçada. Bons estudos, força, muita força, e vamos lá, rumo ao nosso objetivo.